só um brilho, só um... Aí tu vem aqui e ajusta. Rapaz, Pode ajustar tudo que tu quiser. Se aí. eu sou analfabete, imagina esse tanto de botão, se eu vou conseguir fazer alguma coisa aí, rapaz. Aqui, eu só quero um brilhozinho, só um reverb de nada. Um reverb. Isso, um reverberzinho, um brilho, só isso. Ah, assim. Tá melhor? Tá melhor? Tá melhor, né? Atenção. Não sei. Alguém está ouvindo? Será que tem alguém ouvindo? 1, 2, Agora é o 3. seguinte, Se tiver alguém ouvindo, manda e diz assim, não, tá uma merda. Na hora do canto, a gente bota o brilho pelo seguinte, a gente já fez experiências e quando a gente está na hora da entrevista, tá? E... O brilho atrapalha. Vem alguém? Não, mas é só isso. Não, não vem. Não, né? Sim, vem minha mulher, sim, que vem. Ah, bom, porque tem uma pessoa tocando aqui. Ah, beleza, então entra. Então, vai lá. chegou a Eline, a mãe do Daniel, Tá bom, então. que chegou e vai sair porque tá levando ele. Tchau, tchau. Pega lá suas coisinhas, então. Pode entrar. Você tá no ar. Vai lá. Tá bom? Então, o seguinte, ó. Vamos lá. Vou testar meu Então, áudio aqui com um poeminha de domingo. Todo domingo merece um poeminha descalço, dito aos tropeços, no meio de uma brincadeira. Olhos nos olhos da menina que você vai amar pela vida inteira. Todo domingo merece um poeminha delgado, dito encostado no portão da casa dela, antes do almoço e do pai dela, por você as carreiras. Todo domingo que ficou para trás pode ser revisitado depois do sábado que vem. Basta lembrar de um poeminha para quem você quer bem. Vicente, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Começar fazendo uma pergunta para ti. E aí você deve dar aquela resposta assim meio política e tal, deve ser muito legal. Só existe, o único poeta que existe em Brasília, que eu conheço, que é homenageado pelas feiras de livro de Brasília, 2 feiras seguidas, parece que ele foi homenageado. Parece que Menezes Moraes não é poeta, você não é poeta, ninguém é poeta, só existe o Nicolas Ber. Nicolas Ber é poeta, vocês são uns merdas, você está entendendo? Porque vocês não fizeram nada por Brasília, porra nenhuma por Brasília. Eu, por exemplo, se eu for fazer uma feira de livro esse ano, eu vou homenagear Nicolas Ber. Você entende? Pela 3ª vez. E se eu for fazer no próximo ano, eu homenageio o Nicolas Ber. Você entende? E se eu for fazer um programa de televisão, eu tenho que chamar Nicolas Ber. Você entende? Eu queria saber... Esse poema você fez aonde? No Nordeste, em Goiânia, ou você fez aqui em Brasília mesmo? Fiz aqui. Sim. Esse poema é recente, não está publicado ainda. Não, beleza. Aí você... Está saindo no meu próximo livro. Você escreve aqui, você publica aqui? Sim. Sim, você publicou quantos livros aqui? A questão que você fala do Nicolas é o seguinte... é porque ele escreveu com a linguagem de Brasília, dos postes, asa sul, asa norte, é isso? Como é? Eu acho que o Nicolas já tem muitos defensores para ter mais um defendê-lo, sabe? Eu acho que a questão é que o Nicolas começou bem, abriu um caminho bom vendendo seus livrinhos na época certa, estava no lugar certo, na hora certa, e também é um bom defensor do seu trabalho. Ele faz uma defesa, um bom lobby do seu trabalho, e é independente, porque eu acho que não existe poeta maior nem poeta menor. Tipo, Carlos Drummond não é maior que Manuel Bandeira, nem do que Afonso Drummond de Santana, nem do que João Cabral de Melo Neto. Não existe poeta maior do Brasil. Certo. Como não existe poeta maior de Brasília. Existe um leque de poetas, do qual inclusive você faz parte. Um montão de gente aqui de Brasília faz parte. Todos nós que participamos da geração melhor e posterior e dessa geração nova que está aí. O lance é o seguinte, é que Nicolas, ele conseguiu se colocar numa posição que, mesmo não estando aqui presente, ele conseguiu, você acabou de citá-lo. Então, ele já se conseguiu se colocar numa situação... mas eu vou colocar por que eu citei. Ele é meu parceiro, tá? A gente tem a gente tem uma música juntos, é porque eu faço música com tanta gente que eu estou assim meio perdido. Mas ele é meu parceiro, eu adoro o Nick. A minha questão não é o Nick. O Nick é meu irmão de fé. O Nick vem aqui a hora que ele quiser. A minha questão é o reconhecimento à literatura de Brasília, quem fez a literatura de Brasília. Outro dia recebi um telefonema do Jorge Amâncio,
do Poemação, e ele me disse assim: Anand, a gente quer prestar uma homenagem a você. Eu comecei a chorar no computador, porque eu estou numa faixa etária, eu não sei se vocês estão nela, o Maurício Melo Júnior... Eu estou na faixa otária. Faixa otária, eu também. O Maurício Melo Júnior, ele esteve aqui, nós fizemos... Maurício, na verdade, é um habitué da minha casa, e a gente conversando sobre o reconhecimento. Aí o Maurício disse: porra, o meu reconhecimento é esse aqui. Ele publica pela Bagaço livros infantis, e a Bagaço publica, e tudo é vendido para as escolas. A minha questão não é o Nicolas, nem tampouco o marketing, a forma como o Nicolas trata a literatura dele, é a forma como os organizadores de feiras de Brasília tratam, você entende, os poetas de Brasília. Por exemplo, eu sei, porque eu participei do movimento de poesia de Brasília, que você, tá certo? Que o Soter, tá certo? Que o Menezes e Moraes, tá certo? Vocês escrevem pra caralho. Eu me lembro que eu, por exemplo, eu sou um cara que escrevi, publiquei vários livros, mas a qualidade da minha poesia era questionável. Inclusive, um poeta nosso, amigo nosso que faleceu, Fernando Mendes Viana, ele falava assim: Anand, eu quero fazer uma antologia dos teus poemas. Vou jogar todas as porcarias fora e nós vamos ficar com bom, porque você escreve muito, publica muito e tem muita coisa interessante, mas tem muita coisa ruim. Já o Maurício falou assim: Anand, você é um grande músico. Ele estava falando dos meus livros de poemas. Lembrou bem, Deixa eu falar uma coisa aqui, rapidamente. Deixa eu interferir aqui rapidamente. Fala, interfere. Depois eu queria falar sobre você. A gente vê... mesma pergunta. Não, mas isso aqui não tem nada dividido aqui. Por isso que eu trouxe o Vicente. Não tem mesmo, tem não. Por isso que eu trouxe o Vicente. A gente trabalha junto desde sempre. Há mais de 35 anos que a gente trabalha junto. E aí essa coisa... Eu não estou saindo nem em defesa do Vicente, nem em defesa do Nicolas. Estou saindo em defesa da poesia que se faz em Brasília. Olha, a gente tem em primeiro lugar, algumas pessoas que foram pontas de lança, que foram muito eficientes nisso. O Nicolas é um deles, e muito eficiente. Por quê? Porque a poesia era boa e tudo mais. E outras pessoas que não têm tanta habilidade, vamos dizer assim, política ou de contato. Política, não estou falando de política, estou falando de política editorial, ou de contatos, ou não sei o quê, e que não necessariamente vão aparecer, né, da mesma forma. Eu concordo com você, nós temos uma bagagem enorme, quer dizer, um monte de gente que produz muita coisa. E não há que se lamentar isso, não. Nós temos uma bagagem enorme de músicos aqui, entendeu? Essa questão eu queria entrar. Nós temos uma bagagem enorme de músicos, de bons músicos. E óbvio, a indústria editorial, a indústria... a mídia mesmo, eu sou da mídia, eu sou jornalista, mas a indústria tem lá seus próprios filtros, caramba. E a gente não tem que se sentir mal por isso, não. A gente tem que fazer. A gente não pode dizer assim: ah, coitadinho de mim, só Nicolas Beck está bem. Porra nenhuma, o Nicolas Beck fez um trabalho muito bem feito, se deu muito bem, entendeu? E a gente tem que bater palma e correr atrás, e continuar fazendo. E correr atrás, diga-se de passagem, se a gente quiser a mídia. Se a gente está aqui agora, por exemplo, é porque, de repente, não me interessa a mídia que está lá fora. Se eu estou cantando depois de não sei quantos anos, estou me expondo a um público, sei lá, de 3 mil, 4 mil pessoas, não é? Faz quantos anos? Mais de 10 anos que eu não faço isso. Entendeu? Aí eu quero saber aonde é que eu estou, para que mídia eu estou. Eu posso também selecionar isso. Ou não. Ou eu posso querer fazer sucesso e ganhar um monte de dinheiro. Tudo bem. Olha, Gadelha, deixa eu te falar uma coisa aqui. Até tem uma restrição a você. Eu elogiei você antes do programa começar, porque você abriu um campo no Facebook onde você colocou... Mas só foi antes do programa, né? Agora... Não, eu estou revelando que eu elogiei. Não, mas eu vou dizer, a minha crítica ao Gadelha qual é? Quando a gente fechou esse negócio, eu mandei o e-mail e pedi para ele mandar 10 linhas sobre ele e 10 sobre você, para eu poder fazer um release e mandar para 10.400 jornalistas, editores de cultura do Brasil, porque esse programa é transmitido. Então a gente pode sair em qualquer... E não recebi uma linha. Aí eu fiz um flyer. Eu transferi para o Vicente, que por sua vez não transferiu para ninguém. Aí eu fiz um flyer. Então eu estou ao lado de um jornalista e não recebi aquele material. Agora, Vicente, uma coisa interessante. Quando eu faço uma feira de livro, ou quando eu faço um evento de arte e cultura... Ah, tudo bem. Quando eu faço uma feira de livro, um evento de arte e cultura... Aí fala no microfone, porque senão não fica o registro para o YouTube. Eu não sabia que era para mandar antes. Tá.
uma coisa importante. Quando eu 10 faço um linhas em evento, branco, diga-se e eu passagem. quero falar depois do Gadelha, e vou falar um pouco, porque conheço a trajetória de vocês, convivi com vocês, tá? Quando eu falo que, ao organizar um evento de música, tá? Eu tenho que chamar, não há como deixar de chamar, tem um cara que parou, que hoje é advogado, mas fez o Panelão da Arte, Gera de Castro. Tem um cara que fez aqui o Gadelha Neto com Vicente Sá, fizeram um caralho, tá? Tem um outro cara, o Flávio Faria, que fez show direto naquela sala Funarte, mas depois, tudo bem, o cara se afastou um pouco também para cuidar da vida dele, família dele, sei lá o quê, tá certo? Se eu faço um evento de música, eu não posso colocar que Brasília só existiu quem? Renato Russo? Ou então Cássia Eller? Ou então Liga Tripa? Não posso. Eu tenho que dizer o seguinte, que existiu isso, isso e isso. E eu vou abrir espaço para isso. Tá certo? Eu acho que a falha aí não é do Nicolas, nem tampouco de ninguém. A falha é do comitê, eles chamam lá no Sul de curadores, dos curadores da feira. Você entende? Que eu me lembro que eu encontrei o Nick e falei, ih, caralho, tu é um homenageado de novo? 2 anos seguidos? Não, é porque no primeiro ano foi o Batista que fez. Eu falei, não, Nick, tu não tem culpa, cara. Eles estão tentando te matar, cuidado, porque aí tu vai ser homenageado eterno. Você entende? Porque em vida tu já foi 2 vezes. Patrono, você está entendendo? Então, eu acho, cara, que se eu fizesse um evento, como eu estou fazendo esse evento na sala com a Nand Hall às segunda-feira, sabe por que surgiu? Por causa dos músicos, que eles tocam no sábado. O sábado tem um sarau e na sala com a Nand Hall surgiu por causa dos músicos. E vai vir aqui todos os músicos da noite. Nem é meu caso há 10 anos. Você entende? Tudo bem. Mas... Muito obrigado, então, pela deferência. Não, mas veja bem, por que não é seu caso? Veja bem que interessante. Vamos analisar essa questão. Tá? Eu acho que existiu uma tentativa sua, à época da música, tá? De, inclusive, vamos dizer, tentou seriamente, talvez, sobreviver de música. Aí, de repente, percebeu que... Não, nem é. Eu vou... Alguma coisa. Agora fala de ti. Assim, aí eu tenho que fazer meia-culpa, sim. Na verdade, eu tenho um profundo respeito, eu tenho uma profunda admiração pelas pessoas. Bote aqui. Bote aqui a cachaça. Sai de cena, mas traga a pinga de volta. Eu tenho uma profunda admiração pelas pessoas que, junto comigo, começaram e que, a despeito de todas as dificuldades, continuaram e sobrevivem. Aí nós estamos falando de Sérgio Duboc, nós estamos falando de toda a galera do Liga Tripa, nós estamos falando de um bando de músicos de primeiríssima qualidade que Brasília tem, que Brasília coleciona, que Brasília produz e manda para fora, entendeu? E manda para dentro também. É uma pena que o público brasiliense não esteja atento ao que está se fazendo agora, em termos de música, em termos de composição, em termos de produção musical, sabe? É uma pena, porque é uma coisa maravilhosa. Nós envelhecemos, ficamos melhores, e os jovens beberam, não em nós, mas beberam na música, beberam naquela coisa, e são melhores do que nós, eu acho. Entendeu? E eu acho que todos os músicos que sobrevivem de música hoje, aqui em Brasília, que vivem de música, eles são muito melhores do que eu, em todos os sentidos. Permissão. Permissão para mentir. Porque o que acontece? Permissão para mentir, Gadelha, para mudar o tom. Okay. Isso então, aqui não é minha culpa, não, bicho. Isso aqui é um negócio para produção, para frente. Para frente é que se anda. Ninguém está interessado onde foi que você errou, não. Não quero saber onde é que você quer acertar. Não estou dizendo que eu errei. Nós não queremos falei saber nada onde é que disso. você quer acertar. Então é o seguinte, existe já, nós temos 55 anos, tem 2 gerações depois da gente, saca? E não dá para a gente conversar essa coisa, eles não sei o que, não. O lance é o seguinte, música é música, bateu, não bateu, teve espaço, não teve espaço. Acontece muito isso. Tem Batatinha na Bahia, que passou anos. O primeiro disco gravado pelo Nelson Cavaquinho foi aos 69 anos no Rio de Janeiro. O maior sambista do Rio de Janeiro só gravou o primeiro disco aos 69 anos. Então existe realmente uma política de mercado que às vezes não contempla alguns segmentos musicais que não são de características, vamos dizer, comerciais, fáceis e tal. Isso é uma conversa. Agora não vamos entrar nessa porra de choradeira, não, que senão o programa vai ficar uma merda. Vai parecer a não tem choradeira nenhuma. Não tem choradeira nenhuma. Muito pelo contrário. Não me arrependi jamais das decisões que eu tomei. As decisões que eu tomei foi o seguinte: na hora que eu quis, eu digo assim, eu não consigo
entrar nesse mercado e, ao mesmo tempo, criar família. Eu resolvi criar família. Ponto. E aí fui ser o que eu podia ser, o que eu sabia ser, jornalista. Seria mais barato, com certeza. Seria mais barato. Deixa eu falar uma coisa sobre isso, Vicente, é engraçado. Eu fui muito criticado na época que eu fazia minha música, eu tinha o Woodstock e uma série de coisas. E era um músico burguês ou burguês decadente. E uma vez eu fui tocar no T-Bone, há 2 anos ou 3 anos atrás, foi quando eu voltei violentamente a tocar e toco hoje no mundo, você entende? Aí eu falei assim, queria pedir desculpa que eu estou vendo umas 10 pessoas aqui que devem me odiar. Você entende? Da época de 1983, 84, naquela não me lembro. Época a gente não te odiava, não. Aí eu falei assim, Um acabou de se tornar. Aí eu falei naquela assim... época, de jeito nenhum, a gente não te odiava. Aí eu falei, queria pedir desculpa. Só falta não. Aí eu falei assim... Cara, queria pedir desculpa, agora eu estou fazendo esse trabalho assim e tal, e depois o pessoal vem conversar comigo, pô, a gente achava você meio babaca mesmo e não sei o quê, hoje achamos muito legal, agora depois que eu comecei os programas, aí tem uma parte que acha babaca, outra parte que não acha. Como é que eu estou fazendo da minha vida hoje? Brasília se tornou pequena, você está entendendo? Por exemplo, estou indo para o Rio Grande do Sul agora na quinta-feira, é uma delícia tocar no Rio Grande do Sul, uma delícia. Como eu moro em Brasília, e eu tive essa dicotomia de ser burguês e de ser músico e de ser não sei o que, essa coisa toda, porque eu sou filho de pais de classe média, tenho um emprego público há muitos anos, você entende? Por isso que eu tenho essa residência, essa coisa toda. E aí ficou essa dicotomia, eu falei, cara, vamos ver se a minha música é ruim tocando em outras cidades. E comecei a tocar em outras cidades e o campo se abriu. Tanto que eu toquei no Festival de Jazz de Montreux, você está entendendo? Toquei num palco alternativo, fazendo músicas na hora. De repente, o que surgiu na minha música? Você entende? A sua opinião é interessante, não deixa de ser interessante e tal, mas hoje, sabe, a minha música já tem uma consistência, eu já sei o que eu quero fazer, é muito difícil. Eu vou agora ao 0 Hora, eu falei com o cara do 0 Hora hoje, aí ele disse, porra, achei do caralho isso que você fez, porque eu conversei com o cara e compus uma música depois sobre o nosso diálogo, uma besteira, uma farra, só para dizer, os elementos que eu vou utilizar é esse. Vou postar no SoundCloud, que estava rolando agora, que é uma rede social de 10 milhões de músicos. Eu estou lá também. Cacete, maravilhoso, você entende? Aí o cara disse, cara, que maravilha, cara. Maravilha, eu vou tentar uma página para ti. O Jornal da Tarde deu uma página e tal. Eu segui meu caminho assim, entendeu? Ou seja, arrumei uma companheira muito legal, ela fica meio chateada quando vem aquelas críticas e quando vem as paixões também em torno do que eu faço. Mas é o que eu sou. É o que eu sou atualmente. Né? O Aloysio, eu acho que esteve aqui. Eu não me lembro mais, mas eu acho que ele veio aqui. Nós fizemos um programa muito bonito com outro violonista clássico, você entende? Não foi? E está na internet, eu acho que tudo isso faz um tempo já. A gente não transmitia ao vivo, a gente só fazia para o YouTube, você entende? E eu conversei com a Aloysio essa questão também. Eu queria te perguntar, Vicente, essa questão da choradeira, cara, na verdade eu falo assim, eu estou numa faixa etária que eu acho muito legal o reconhecimento. O pessoal do Poemação, do Jorge Amâncio, do Marcos Freitas, né, eles estão reconhecendo. Outro dia o Ézio Pires, cara, foi homenageado. Ele chorava, cara, ele ficou contagiado. Tiraram o cara lá do sítio. Tiraram, foi ele mesmo. Sabe? Eu achei do cacete, cara. Ele mesmo que tirou. Não é? Então eu acho que, por exemplo, essa questão, se foi você que teve essa influência... foi ele que tirou. Sabe? Não, isso é que é bacana. Você está entendendo? Então eu queria te perguntar agora sobre tua poesia. Fala um pouco, por exemplo, para esse menino que está assistindo, tem muito menino que assiste a gente. Tá. Eu queria que você falasse uma coisa aqui, vou te fazer uma pergunta. Aí, se você quiser falar antes do que eu falei, tudo bem. Mas eu queria que você falasse essa pergunta, eu sempre faço para todos os poetas que vêm aqui, para o menino novo que está assistindo ali. Primeira coisa, minha pergunta, se você vive de poesia. Drummond não vivia, Drummond era funcionário público. Né? Se você vive de poesia, você relata. Porque às vezes o menino está tendo atento com a mãe, está dizendo que vai viver de poesia, e a mãe está dizendo, larga esta merda, que não dá em nada. Você vai dar sua opinião sobre isso. Mano Melo, quando opinou, disse, seja feliz para o garoto. Você está entendendo? E a segunda coisa é sobre a sua técnica de escrita. Para que as pessoas que estão começando a escrever poesia, se é uma técnica envolvida só com emoção, ou se você faz aqueles sonetos metrificados, ou sei lá o quê. Vou lhe pedir que você me faça um de cada vez. Meu HD é pequeno. Tá bom. Primeiro eu queria dizer... eu botei em compartimentos separados aqui, eu posso repetir a pergunta por pergunta. Um poema do Leminski, você falou de repente. Ele diz assim, de repente
eu me lembro do verde. A cor verde é a cor mais verde que existe, é a cor mais alegre, a cor mais triste. O verde que vestes, o verde que vestistes. No dia em que te vi, no dia em que me vistes. De repente, eu vendi meus filhos para uma família americana. Eles têm carro, eles têm grana, eles têm casa e a grama é bacana. Só assim eles podem voltar e tomar um sol em Copacabana. Esse é um poema do Paulo Leminski que eu acho do caralho. Então esse é o de repente. Que eu acho que de repente, alguém fala de repente, eu só me lembro do Leminski. Quem vai dar entrevista para nós é o Luke Leminski, filho dele, já está pautado para o dia 17. Isso. Aí, agora, voltando aqui no HD, voltando aqui, é o seguinte, eu não vivo da poesia, mas a minha poesia vive de mim e eu preciso dela para viver. É essa que é a história. O resto, eu sou jornalista também, falo poemas nos palcos, eu carrego coisas, eu sou gigolô, às vezes faço striptease no Conico, faço qualquer negócio para sobreviver. Então. Mas a minha parte boa é realmente a poesia. Eu sou essencialmente poeta. Mas se a gente não consegue viver essencialmente, se a gente não consegue viver do que a gente é, a gente não mata o que a gente é. A gente vive de outro jeito e sempre que a gente pode, a gente alimenta aquele que a gente é. Assim como eu acho que muitos músicos que não conseguem viver profissionalmente, não deixam, trabalham nos bancos, trabalham nos escritórios, nos cartórios e tal, mas de noite tocam, se exercitam, tocam. Porque é natural, porque a alma da arte, nem todos nós conseguiremos ser só artistas, viver disso. Mas o garotão lá que está brigando com a mãe, 16 anos de idade, Sim. dizendo, vou viver de poesia. Qual é o teu conselho? Beleza. A questão é a seguinte, não brigue com sua mãe. Mãe sempre está certa. Ela tem a mesada, ela tem a porta da chave, ela tem a chinela e pau. Não se discute. Eu sou o revolucionário enganoso. Eu falo, tá certo, chefe, eu vou botar a bomba lá no porão e você não vai saber nunca e tal. Então, assim, enquanto isso, você vai fazendo e tal. Porque, na verdade, não vai interessar se você vai viver dela ou não. Um belo dia, a poesia já tomou conta de você. Aí tudo que você fizesse, você já vai olhar com esses olhos. Mesmo que você faça outra coisa para viver. Você vai ser outro, mas com olhar de poeta. E a parte para o garoto ainda, técnica, você utiliza técnicas. Garoto chato pra caralho. Utiliza técnica para escrever sonetos metrificados, como é isso? Isso. Bom, a poesia, ela não começou assim. Ela não começou dizendo... 10 versos, decassílabos. Não, vou dizer um poeminha aqui para dizer como é que ela não começou. Ela não começou dizendo assim: sorria, você está sendo transformado em poesia. Isso é um meio haikai, uma brincadeira. Isso é agora. Antigamente, a poesia era uma coisa formal. Você tinha que estudar as métricas, as rimas, a construção, citar os deuses gregos, citar as formas, as ninfas, as formas culturais. Você tinha que demonstrar sabedoria e muito pouco alma, muito mais técnica e muito pouco alma. Um adendo aqui para mim. Não tem a menor dúvida, é isso mesmo. Agora, não tenha dúvida também que é muito legal você saber o que você não quer fazer. Então é bom estudar isso tudo. É muito legal. Se você, adolescente, quer fazer poesia, experimente, fazer aquelas métricas todas, aquelas coisas, até você
se aperfeiçoar no seu exercício. Isso aí é o que eu digo sempre. O Vicente é absolutamente eu fiz 2 instrutivo. sonetos, decassílabos, certinho, para poder dizer agora enfia esse trem em outro lugar, que eu nunca mais vou Pô, não é? soneto. É isso. Provei que eu sei fazer, provei. Então pronto. Como é que eu posso dizer isso aqui não é minha praia? Se eu não sei nem qual é essa praia. Eu tenho que saber. E depois você acaba até percebendo e é legal, que tem uma certa beleza naquele trem. É como Sem dúvida. a história do... Se reinventa. É como você... Não é você perdoar uma cultura grega que aceitava a escravidão, que tinha a democracia, mas que era calcada em escravos. Mas é você perceber o que você pode tirar da cultura grega. Certo? Entendeu? Você não vai dizer que escravidão é do caralho. Gadelha, É nisso. Passando a bola para ti, eu queria te fazer uma pergunta. Eu me lembro bem, na época que você atuava com o Vicente, na época que você tocava, que você era realmente um cara que trabalhava, ensaiava, tinha grupos e fazia um trabalho realmente... o Aloysio faz também um trabalho bem elaborado, diferente de mim, que sempre toquei sozinho, você entende? Sempre fui meio porra louca, errava acordes e tal, depois comecei a estudar porque fui muito criticado e tal, essa coisa. Como é que foi... na sua visão, se valeu toda aquela experiência? Você gravou, né? Você gravou alguns Eu gravei um disquinho só. Pequeno. Um disquinho, um compacto Você e Vicente, triplo, né? Um compacto triplo. Tá. E que provavelmente não, até agora eu não tive notícia de nenhum compacto triplo de poético musical. Tá certo. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Além dessa pergunta que eu quero fazer, para que você fizesse shows com banda ou organizadamente, tinha um custo, né? Você faz tudo isso, investe na sua carreira musical e... Engraçado, eu, por exemplo, enquanto músico, eu não consegui a minha vida toda, talvez porque eu separo minha vida em instantes, assim. Aqui, essa aqui dá o dinheiro para mim, essa aqui é a música, essa aqui é a poesia, essa aqui é a mulher, essa aqui é não sei o quê. Você entende? Eu sou muito tranquilo. Eu, por exemplo, nunca questionei o meu serviço público e nunca tive vontade de sair dele. Sabe por quê? Porque eu separo. Aquilo me dá uma possibilidade de ter o Pat Metheny, que eu comprei recentemente em 3D, você está entendendo? E eu adoro ter isso. Mas, ao mesmo tempo, eu quero ter um Godin, que está ali, é um dinheiro do caralho. Então, eu queria saber, você investe na banda, investe em uma série de coisas... Godin é um violão canadense. E eu vou tocar ele já. Tá, agora, a minha pergunta é a seguinte. E, de repente, você consegue... Gera de Castro conseguiu também? Foram tempos diferentes. Não, foram tempos diferentes. Então, eu vou te explicar. Foram tempos diferentes. Primeiro, que tudo era mais barato, não era tudo tão caro. Não era tudo tão caro. Segundo, que a gente... Gadelha, desculpa. Fazer um CD, um compacto triplo, naquela época é muito mais caro do que você hoje num home studio. Pegar num home studio e fazer um disco. Às vezes você vai... Olha, outro dia eu botei um baixista numa música minha que ele mora nos Estados Unidos. Olha, eu gravei com o Luiz Lemos, o que faleceu, né? Não por isso, não foi por causa disso que ele faleceu, afinal. Adoro sacanear o Gadelha. Caiu um carro na cabeça do cara. Gadelha e você parecem muito engraçado. Entendeu? Gadelha é muito sério e você é um zoneiro. E aí é o seguinte, era o estúdio mais barato que a gente tinha e que gravava na fábrica da Copacabana. E o que eu fiz? Eu falei, não, eu vou largar meu emprego no Itamaraty, né? E fiz um acordo e vou virar macho. Peguei o dinheiro que eu tinha para investir no estúdio. Louco. Era pouca coisa, bobaginha, meu, bobaginha. Eu estou falando para você que não era muita coisa. 3 conto na época. Era muito barato para fazer, claro, um disco na qualidade que eu fiz. Veja bem, eu gravei em 4 canais. Aí o cara, o Lemos, o Luiz ficava falando para mim, pô, os Beatles também gravaram em 4 canais. Aí o Luiz... Você tá certo. Eu não ouvi. Não, ele disse que você ganhava mal, aí você pegou aqueles 3 contos e tal. Agora, se fosse a noite, fazia com o 13º. É verdade. Pois é, mas tudo bem. Nunca fiz um CD, nunca fiz um long play. Mas deu tudo certo. E a gente para você fazer ideia... Mas como é que você consegue deixar de tocar, cara? Aí, o que aconteceu? A gente foi lá, fez o disco. Aí foi lá com o Luiz Lemos. O Luiz Lemos fez o disco. Toninho Maia entrou. Toninho Maia, velho, eu vou trazer ele. Da história. Cara,
as pessoas tocavam porque tocavam. Eu não precisava pagar músico. Eu mesmo não era pago. Nem os músicos, nem ninguém. Você está entendendo? Era uma outra época em que as pessoas estavam investindo. Pagando Toninho Maia, queria receber. Em que as pessoas estavam investindo, você está entendendo? Toninho Maia entrou no projeto porque a gente... Na época era um negócio. Cara, entrou, bicho, pô, tomou conta, fez toda coisa. Toninho Maia, Jorge Macarrão, o Toninho da flauta, como é o nome dele? Toninho, que é do Liga Tripa? Não, do Liga Tripa não. Ah, Toninho Alves, né? Não, Toninho... Não, você está falando do outro. Tudo bem. Cara, pô, sabe, uma galera que entrou e fez, pô, pelo projeto, cara. Os caras... Não foi o Radovic que fez a flauta, não. Não foi, não. No final das contas, quem fez a flauta não foi o Radovic, foi o... Mas não importa. Nossa memória não é mais a mesma. Não é. Desculpe, pelo amor de Deus, me perdoem, mas porra, eu não lembro. Política. Eu não lembro nem se eu comi ontem. Essa dupla é sensacional. Eu não lembro nem se eu comi ontem. Imagina o que eu comi. Não sei se eu comi alguma coisa ontem. Mas eu estou interessado em que Mas você aí, veja bem. Como é que você Não, para? eu tô falando. Então, tudo isso era muito difícil. Por que Radolfo não gravou com você? Porque era gay? Não. Ele não gravou porque ele tinha mais o que fazer. Eu não vou nem perguntar o que ele tinha que fazer. Mas com certeza com música ele tinha muito mais o que fazer do que comigo. O Radolfo era legal. O Radolfo era um baita figura, puta músico, cara. Meu professor de inglês foi meu professor de inglês no pré-universitário. Professor de língua foi Radolfo? Mais um barato, cara. Professor de línguas, Foi meu professor de inglês no pré-universitário. Para esclarecer, só esclarecer. E claro que eu nunca assisti nenhuma aula dele. A gente se encontrava lá fora, sentava e tocava música naquele gramado ali do pré-universitário e pronto. Bom, mas enfim, voltando para a história. Naquela época não era tão difícil, nem tão caro, até porque os músicos estavam imbuídos desse projeto. Então ninguém te cobrava porra nenhuma. Mas na nova geração hoje deixa eu terminar. Não é bem assim quando eu vou fazer... Por exemplo, se eu quero tocar, cara, com os músicos que eu quero, com o Fernando, da clarineta, se eu quero tocar com coisa... Eu não posso, de jeito nenhum. Os caras vivem disso. Eu não posso dizer para eles, gaste 8 horas do seu tempo, num mês inteiro, para você sentar aqui comigo, ensaiar comigo, me ajudar a fazer esse arranjo, porque eu não escrevo bosta nenhuma de música, eu vou aqui soprar um pouquinho para você, e aí depois você vai para o estúdio, você grava comigo, de madrugada dentro. Bicho, não dá mais para fazer isso. Não dá para fazer isso. Pode dizer que vai pagá-los depois e não pagá-los. Posso. Pagá-los com DVD, pô. Com CD. Existe muito isso. O pagamento tá claro, tudo em CD, pô. Posso vai mesmo. na caixa do Banco Central, nunca aconteceu. Bota essa porra bem, passando. Vai no caixa automático, bota essa porra que sai dinheiro. Eu não estou fazendo nem coisa eu não estou reclamando da vida, não, cara. A decisão, e eu podia ter continuado. Eu podia ter reclamado da vida. Eu simplesmente optei. Falei, na época que eu casei, na época que eu me casei, que eu quis me casar, eu falei, cara, eu posso ser outra coisa. E, na verdade, não fui muita coisa, não. Fui só jornalista como você, entendeu? Eu, produtor de vídeo como ele. Não fui nada, porra nenhuma. Todo mundo, entendeu? Mas pelo menos eu tinha meu salário lá todo mês e botava. Comia todo mundo, botava comida dentro de casa. Eu botava comida dentro de casa e pronto. Ele largou a música, ficou comendo todo mundo. E aí as coisas foram ficando cada vez mais sérias. E aí eu não tinha. O Vicente me cobrou muitas vezes, bicho, porra, bicho, mas não quer dizer nada, porra. Você agora tá legal e tal, para. Mas aí eu não posso marcar um ensaio com a galera, com a banda, entendeu? E depois ter que viajar para Timbuktu. Não podia fazer isso, pô. Então as coisas foram ficando inviáveis. E eu também, na verdade. Vou te falar uma coisa. Eu fiquei com certo... O quê? Eu não sei. Na verdade, eu fiquei com... Mentira, permissão para mentir. Eu fiquei com uma certa... vamos dizer assim... Insegurança mesmo. Eu dizia assim, porra, por que não deu certo? Antes que eu era bonito, charmoso, cabeludo, bundudo, porra, por que vai dar certo agora? E sabe? O que mudou? Deixa eu te fazer mudou uma pergunta. Muita coisa? O que é dar certo, hein? De 4 é melhor. Pronto. Sabe o que é dar certo? Toninho Pedra Azul. Isso é dar certo. Cara. Paulinho Pedra Azul. Paulinho Pedra Azul. Errou o nome. Como é que é dar certo? Paulinho Pedra Azul. Tu erra o nome do cara, bicho. Foi mal, hein, galera? Foi mal, Paulinho.
Mas Paulinho Pedra Azul. Sabe o que é um cara dar certo? É um cara que está trabalhando constante, no espaço dele, com todas as dificuldades, com todos os problemas, mas o cara conseguir sobreviver bem, criar sua família, confortavelmente, entendeu? O Paulinho, primeiro que é uma música maravilhosa, é um dos músicos que eu mais adoro no país, é o Paulinho Pedra Azul. Sabe, tudo que ele faz é muito bonito, tudo que ele faz é muito lindo, tudo que ele grava é muito bonito. Entendeu? E ele não tem... até das olheiras dele. Ele não tem... eu gosto até das olheiras, aquelas olheiras charmosas, viu, Paulinho? Agora, cara, sabe, o cara soube achar o nicho dele, ele trabalhou para isso, ele fez essas coisas. Cara, eu não fiz, eu optei. Aos 23 anos de idade, eu optei o que eu queria fazer. Engraçado, Walter Smetak, que foi um estudioso de construir instrumentos e tal, esse cara, eu acho que os músicos conhecem ele e ele deu certo. Olha, eu acho que ele deu certo, sabia? Sabe por que ele deu certo? Porque você está falando dele aqui, agora. Porque o Nonato Veras compôs o nome do filho dele com o nome de Smetak. Porque todos nós conhecemos Smetak de alguma forma. Entendeu? Então, ele deu certo. O Flávio... Você o Nonato, entende isso? Você entende Nonato isso? Veras fez uma música assim... o menino toca viola de lata de pau e 4 cordas e faz uma flauta de cano de PVC. Você não toca isso, Eu vou tocar. Aí, o que acontece? Eu toco Nonato, você entende? Sei que Nonato... nem me interessa o que ele pensava ou não pensava sobre mim. Praça para todo mundo. O Nonato, o que me intriga, vou te dizer o que me intriga na sua resposta. O Vicente me dá uma resposta, e se eu não estou enganado, se eu estiver enganado, vocês me corrijam. Vicente me dá a seguinte resposta. O Vicente me dá a seguinte resposta. Poesia é fundamental na minha vida. Não tem essa questão de dar certo ou não, não tem essa questão de surgir ou não. Tem a questão que eu não vivo sem poesia. Tá certo? Como eu não vivo Aí sem você, música. mas veja bem, mas é muito interessante o que aconteceu com você e eu não posso deixar de bater nessa tecla. Me desculpe. Porque pelo que eu conheço do Gadelha, é que como ele é muito, é meu parceiro há 30 e tantos anos, é muito alto. Ele gostaria de, no mínimo, ser autossuficiente em música. Então, como ele acha que, por não ser autossuficiente em música, não viver de música, não deu certo. Quando, na verdade, não é isso. Ele deu certo por ter feito tanto trabalho durante 35 anos. Claro. Por Você quer ver exemplo, como eu não nós temos um amigo... Como é que isso você- que dá certo. concluir porque... Não é você ser top popstar. Vale né, muito ser não a sei o quê. pena esse negócio que o Vicente está falando e o que eu estou falando, e eu vou citar agora o nome, que ganhou o Festival de Brasília de Cinema agora, mas que ganhou num segmento, eu não sei qual, mas ele estava aqui em casa outro dia, que é o Mário Salimon. E o Mário Salimon... Não, nós vamos tocar. Não, a gente vai tocar, não tem problema. Uma das coisas que mais pega e que mais toca ao público e que não tem na internet é essa questão que a gente está falando agora, que é crucial. Você dá uma resposta, por exemplo... não sei não. Escrevam aí e perguntem. Claro. Será que vocês não querem ouvir música? Não sei. Eu acho Não. que a gente pode continuar essa discussão ad Quem eterno. mais quer... Não. É porque Não, a não tô, gente não. pegou você no pé. Botando o cu na Não reta. A gente pegou. A gente está, na verdade, te questionando o seguinte ponto. Mário Salimon tem a mesma opinião que você. Mário Salimon foi o cantor do Oficina Blues, aquele grupo que em Brasília cantava blues muito tempo, muito Ele tempo. é famoso aonde mesmo? Não, ele foi famoso aqui em Brasília. Sim, como eu. Tá? Mas aí, ele não conseguiu, como o Smetak conseguiu, como o Paulinho Pedra Azul conseguiu, ter um segmento, ter um negócio. Aí ele larga a música também. E eu ainda estou com muita vontade, nós vamos fazer um programa inteirinho com o Mário Salimon, que é um gênio literal do Facebook. Ele agora está querendo, ele recentemente tentou trabalhar na ONU, porque ele é uma pessoa que fala várias línguas, é um cara maravilhoso. Tá? Agora, nós vamos tocar daqui a pouco, e eu estou evitando de tocar agora, eu vou dizer por quê. Porque eu gostaria até que você me ajudasse, tá certo? Como eu tenho a mesma faixa etária que você e a mesma faixa etária que o Vicente, eu não tenho mais esse pique de ficar arrumando violão para as pessoas e tal. Eu realmente não tenho. Aí eu vou plugar um cabo para você, vou trazer um pedestal
E o que você quiser melhorar da sua sonoridade, das suas coisas, você resolve. Aham, entendeu? ok, Porque tá eu bom. não resolvo Não sei porra fazer. nenhuma. Você entende? Mas a gente vai resolver. Mas não tem problema, Você não. entende? Agora, uma coisa muito Eu importante, queria por dizer exemplo. um poeminha. Eu também, mas eu queria te ouvir, e vou te ouvir. Eu tenho, até agora, 43 minutos de programa e eu tenho 1h15 ainda de programa. Tá certo? E os picos do programa, deixa eu explicar para vocês quais são os picos. Sabe quais são os picos Olha, do programa na internet? Ele está mostrando agora, vamos entender tudo sobre marketing Claro, na internet. Na internet. Pode falar. Tá? É exatamente a discussão. Por exemplo, se a gente pega um cara, você entende que numa resposta diz o seguinte: eu parei de tocar violão publicamente, porque o Paulinho Pedra Azul deu certo. Eu não disse isso. Não foi? Palhaço, eu não disse isso. Eu queria isso, que não. você dissesse. Eu não então, disse isso, não. O que você disse? Deixa de ser palhaço, eu Mas não o que disse você nada disse? disso. Eu disse que tem pessoas. Não, pode dizer, não tem problema nenhum. Claro Pode que eu dizer. posso, pô. Pode dizer tudo. Não. Olha, o que eu disse foi o seguinte: tem pessoas, outras pessoas fizeram melhor do que eu, já disse isso antes, fizeram melhor do que eu e investiram e foram mais inteligentes e mais espertas nesse aspecto. E, aliás, até melhor musicalmente, sim, veja bem. Porra, você... escuta, presta atenção, eu não sou nenhum popstar, não, velho. Não sou nenhum Chico Buarque, não tem nada disso. Agora, outras pessoas souberam usar, né, o seu mercado e fazer um puta de um trabalho. Eu não estou dizendo que eu parei de tocar porque Paulinho Pedra Azul. Para com isso, pelo contrário. Pelo contrário, ele deveria, na época, eu poderia... Você parou de tocar. Aí você falou Paulinho Pedra Azul. Oi, Não, citou. Você citou que foi uma pessoa que deu como certo. justificativa. Não, Quando eu vi absolutamente. Paulinho Pedra Azul que fez isso e tal, Não. Foi, não pareceu isso. isso. Não disse isso. Então, Seu faltou- parceiro de não tem 30 e problema, poucos tá anos. então todo mundo faltou vendo. uma vírgula, um Mas, negocinho rapaz, está todo que mundo a gente vendo aí. entendeu errado. Ao contrário, eu expliquei Porque, tudo. sinceramente, porque eu parei pra de tocar. mim, você o é um Paulinho músico Pedra Azul é de o cara que primeira eu linha. mais admiro porque ele conseguiu o espaço vocês dele, vão me dizer o independente poema de mídia, Não, independente tudo bem, de tudo. mas eu só queria concluir. Eu não Depois posso deixar vocês de voltam pra concluir. Pauleira. Deixa aí, Não, deixa aí. Não, Vicente. Deixa eu ele, tenho- pô. Afinal de contas, Eu quero te dizer o se eu seguinte. bati, tem- Eu escutei a sua música e gostei muito. O trabalho que você fez com Vicente Sá é um trabalho que dignifica Brasília. E não estou aqui puxando o saco pelo seguinte: você pode ver meus vídeos na internet, eu baixo o pau em quem eu quero. Achei um barato quando você coloca a palavra palhaço. Achei muito legal pelo seguinte: é muito bom isso pelo seguinte. palhaçada. Não, tudo bem. Mas o que eu quero colocar para você é que o trabalho que vocês fizeram é uma marca em Brasília. Tá certo? E nós vamos tocar, ô Vicente, é lógico tem que a menor gente dúvida. pode ficar a noite toda falando poesia. Mas o vamos objetivo. sim. Mas o objetivo. Eu só queria o seguinte, na minha pequena sensibilidade, eu acho que uma poesia nova que você não conhece, por exemplo, chama Lembrancinha, tá? A lembrancinha respirava com dificuldade, com os olhos e as asas se formando. Era tão novinha que ainda era possível ver através de seu corpo. Tinha a cor e o cheiro da terra, pois era uma lembrança do campo. Olhava em volta como pedindo licença, e nem mesmo ela sabia por que trazia tanta dor. Não vamos deixar a peteca cair só porque ele ainda vai ligar aqui, ainda vai tentar. O Vicente falar mais poesia? Então, eu vou aproveitar para lembrar. Aproveitar para você tocar um violão. Nós fazemos muito show poético musical. A gente só Então- fez shows com esse museu, sempre. Nós praticamente inventamos esse trem, né? Nós inventamos esse trem. E, aliás, é bom que se saiba, Se hein? a gente não inventou, É bom a que gente se achava saiba. que tinha inventado. É bom que se saiba. Isso é uma outra coisa maravilhosa que vocês acabaram de falar aqui. Eu não sou cara de puxar saco nem porra nenhuma, mas a invenção do poético musical, eu nunca tinha visto antes de vocês. Me lembro... Não, você fica com o violão? Eu estou só soltando o Tá. cabo aí. Me lembro... Não, e o cabo é esse aqui do seu violão. Me lembro perfeitamente
Coati, as asas do Coati, não sei o quê. Quantas vezes escutei e vibrei com aquilo? Você está entendendo? Por quê? Vocês realmente... Não, eu vou ligar o violão. Vocês realmente marcaram, cara. Você entende? E é preciso que a gente reconheça isso. Eu reconheço. Eu não tenho... Rapaz, eu sou um cara que eu tô distante dessa babaquice de grupinhos musicais. Eu não tenho um grupo, eu sempre fui sozinho. Você tá entendendo? Então, o que acontece, cara? Eu reconheço que vocês... Eu nunca tinha visto Poético Musical antes de vocês. E assisti vocês assim pra caralho em bares. E eu posso dizer com sinceridade, viu, Anandi? Que a gente fez realmente sem saber... Mas que a gente ele está preocupado que não sai no YouTube, eu estou só testando isso aqui. Mas ele está certo, o programa é dele, tem que ligar. Tem que ligar por trás, cara, para com isso, rapaz. Não botando no meu YouTube, tudo bem, bota no seu aí. Vai botar no meu YouTube aqui, não? É no seu Orkut, o Arthur, de Campos, ele faz assim, eu quero botar no seu Orkut. O problema é que fica todo mundo sabendo. Tá confortável aí, Vicente? Eu vou ter que sentar no chão para dizer isso. Não estava no programa não, mas esse cara puxou o seguinte, tem um poema que a gente inventou uma brincadeira, é o seguinte. Tá me filmando aqui bem? Vou lhes apresentar a cadeira. A cadeira é um objeto, talvez um pouco complexo, talvez um pouco convexo, mas nunca brincadeira, pois a cadeira é uma situação que se cria ao pé da mesa onde se pasta, em volta da salada e dos olhos do boi, olhando a vida que se disfarça. A cadeira é uma amiga que conforta, um suporte que suporta o âmago de nossa protuberância derradeira. Mas a cadeira, o japonês, é uma besteira. Tá ficando doloroso com a idade. Isso com a idade tá ficando complicado. Pois é. Vamos ter que fazer um outro. Tá muito alto isso aqui, deixa eu ver. Rapaz, se eu já sou analfabete, imagina com essas tecnologias novas. Vamos inventar outra coisa aqui. Aproveita que ele não está vendo. Aproveita que ele sumiu. Quebrou a corda? Onde é o volume? Não, que corda, rapaz? Não, o volume é aqui. Ó. O volume do violão é esse aqui. Ok, entendeu? Porque estava muito alto. Estava muito alto, galera? Manda dizer aí para mim, que eu não sei. Não, eu pergunto e eles respondem lá. E aí a nossa assessora, sempre atenta, vai chegar aqui e dizer assim, está muito alto. Porque aqui não dá para saber não, viu? Eu acho esse cara tão sacana que ele não deixa a gente saber, não deixa a gente testar. Comunicação imediata é um troço que eu... Ó, tá vendo? Tá muito alto esse negócio. Me parece. Aí, baixou tudo. Legal. Precisava do meu filho aqui para me mostrar esse botão aqui. Das coisas antigas que a gente fez, um dos primeiros que está no nosso disco antigo lá, que chama Disco Ainda, era um compacto duplo que na verdade era triplo. Certo aí? Passagem de som rápida. Passagem de som ao vivo. Yes! Eu queria um brilho aqui, mas eu não tenho porque só se eu for lá, porque ele disse que se eu não mexer naquilo lá, ele não mexe também. Ó, avisar pra vocês, está cheio de gente assistindo. Essa angústia no peito. Começar de novo.
eternidade do segundo que escorre das folhas, forma gota que brilha, brilha e não cai. Nossa Senhora, que bonito! Beira-rio, ribeirão, um cheiro de esperar. Ventania, coração, bater asas, navegar, navegar, navegar. Vem nos talos do capim, por veredas, boqueirão. Vem cansado, vem noturno, explodir na minha mão. Depois dormir, depois partir pela manhã no sol. Te falar uma coisa, cara. Eu me emocionei agora porque eu escutei tanto isso, cara. Eu escutei tanto essa música. Eu não sei por que eu não cantava essa música pelo seguinte. Várias vezes quando eu vi você, eu não estou mentindo, porque eu repeti a letra todinha e várias vezes assisti vocês cantando isso, várias vezes assisti você cantando, sempre gostei dessa canção, como sempre gostei de Menino Toca Viola de Lata de Pau, como sempre gostei de Nonô, Nonô, que eu canto até hoje, como sempre gostei da famosa do Paulo Tovar, e acho que é de Aldo Justo, né? Meu coração tem um desejo imenso. E aí, cara, eu fiquei realmente emocionado. Você entende? Sei que você está com dificuldade de tocar o violão, porque meu violão não é o que você toca. Meu violão Não, rapaz, eu toco mal mesmo para começar de assunto. E segundo, eu tô... Agora, não ensaiei nada. Toda vez que a gente toca num violão novo, é complicado. Agora, não, bicho... Não precisa se desculpar por mim, não. Agora, bicho, vou te falar uma coisa. Muito obrigado por você ter cantado essa música aqui no programa. Uma música que fez parte da minha vida. Fazendo um comercial aqui do meu livro, Chamujinho da Loucura. Eu vou dizer e vou ter que mudar, depois eu faço. É porque essa música do show que a gente fazia já pede um poema que eu não sei se eu me do Valente Cavaleiro na Noite do Medo. No Rumo da Venta. No Rumo da Venta. No Rumo da Venta é a música. O show era... No Rumo da Venta, você que o show. O show era a aventura do Valente Cavaleiro na Noite do Medo. Tá entendendo? Até que você vai, menino? Ou no Rumo da Venta? A gente tá ficando velho. Zé de Naninha deu saudade da vida e resolveu visitar Santana dos Velhos. Abriu os olhos e tonteou. Não é que a cidade tinha mudado um tanto, é que o tempo passa também para os mortos, pensou. Depois de tatear muito, chegou na Praça do Mercado. De lá para a casa de seu Benedito foi um pulo. Na porta, seu Piné reclamou. 9
anos sem me visitar, seu caba. É que eu tinha morrido, seu Biné. Ih, sei lá, desculpa pra não ver os velhos, rapaz. Já na cozinha, café e à tarde flutuando em volta da laranjeira, que já nem existe mais. Tudo que a gente faz da vida da gente, mesmo que não valha nada, vira uma esperança verde grudada na porta do armário. Toda tarde que a gente perdeu olhando a vizinha bonita, sem conseguir falar com ela, vira uma esperança na porta da frente. Quando a esperança puxa a gente vai atrás. Qual é? Quem te disse que eu saiba? Só pelas bocas da carne. Quem te disse que sabe quem me assombra? Qual é? No meu olho que criva, na tua coxa entre viva, a negrice do vagação no olho. Ora será que eu me perco no dentro de ti, que te enforcas no fogo de mim, que eu me mato no teu quintal? Ou não será que teus músculos rentes a flor se dissolvam nos meus? Ou será que te matas de mim? Si yo me muero de ti, negra, si está lejos del sol, do meu jeito de ver-te ao redor, do teu peito de me saciar, do teu deitar entre as matas do colo, do meu peito de se arrebatar, do teu leito de me rasgar entre as flores do teu ventre, do meu peito de se arrebentar contra os olhos dos teus seios de lua, 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 dos teus seios de lua. Lua. O violão espanhol, essa coisa do Paco de Lucia, tem influência Quem na sua dera. música? Ah, rapaz, tem, mas não tem. Mas isso aqui é mais do que nordestino, mais nordestino do que de Paco de Lucia, mas que dá no mesmo, porque vamos pensar que a música ibérica, ela tinha muita influência muçulmana, então dá no mesmo aquele pedal Agora harmônico. sempre você utiliza mais... Eu me lembro que o seu toque, sempre, mesmo na época que você tocava, era muito forte em cima das cordas. Você sempre teve esse gap, Ah, sim, né? sim. Eu sempre tive uma pegada. Porque, veja bem, minha mãe é musicista, Dona Zezinha. Toca Em piano. que área? Piano? Piano, tocava, né? Na verdade, ela fez que nem eu e resolveu ser advogada e foi muito bem sucedida.
E graças, mãezinha, ela me ajuda pra caramba. E aí ela resolveu ser advogada, mas continuou tocando. E quando eu comecei a estudar piano, ela também, ela ficava, piano não, comecei a estudar violão, ela ouvia lá de dentro e dizia assim, tá errado. E nunca vi ninguém com ouvido mais absoluto. Aí ela vinha e me mostrava. E aí ela me ensinou bossa nova. Certo, e depois de bossa nova, fui pegando. O seu jeito de tocar sempre foi muito forte com a mão direita, né? Mas lógico, apesar de tudo, é bossa nova. Alguém colocou um novo ingrediente na ração. E no pacato terreiro formou-se enorme confusão. Eu já desconfio que essa algazarra em alguma vaidade, pois a bicharada toda do terreiro já tem outra maneira de cantar. O pato, que todo pato tem que cantar alegremente, alegremente cantar o pato e toda a gente, alegremente o pato alegremente o pato está no tucupi, no tacacá, comer um pato. Engraçado. Isso já é uma desdita da bossa nova que ele mesmo tocou. Engraçado uma coisa, Gadelha, quando você diz... A gente brinca com isso. Quando eu bebi você diz... em todos eles. Bebi em todos eles, em João Bosco, né, no Luiz Melodia, em todo mundo que bebeu na bossa nova eu bebi também. E na minha mãe. Eu sinto em você... aí você me retruca se eu estiver falando uma inverdade. Retrucar não, posso mas eu responder. falei assim, que todo violão, quando a gente pega pela primeira vez, isso é verídico, qualquer violonista sabe disso. Por exemplo, se eu pegar no seu violão, eu vou sentir um certo incômodo, tá? A gente sente. Aí você disse assim, não, você não precisa dar desculpa por mim, tá? E depois, por exemplo, você diz assim, eu falei, a sua pegada sempre foi uma pegada, eu sempre senti que você tocava as cordas de forma muito forte, tá? Sempre muito determinado. Veja, faça um zoom aqui, olha o tamanho das unhas. Mas veja, aí naquela época eu me lembro que você tocava muito forte. Eu me lembro de um cara que eu não sei onde foi parar, que chamava Marcos Rocha. Esse rapaz, muito bacana, muito interessante o trabalho dele, mas era um toque leve nas cordas. O Flávio Faria também tinha um toque forte, você entende? Na minha visão. Aí vinha Nonato Veras, Nonato já tinha um toque mais, não sei, assim, são diferenciados. E o Toninho Maia, que eu não consegui trazer ainda no sarau, nem sabia que ele estava na ativa. Toninho Maia, não dá para comparar com o seu ninguém. Não me compare com o Toninho Maia, porque ele não merece isso. Cara, não, Maia veja, algo. Eu não comparo você com ninguém. Eu estava querendo perguntar dois... Ele não merece. Eu queria perguntar uma coisa assim. interessante. Todas as vezes que você fala, eu sinto em você é muito duro. Tá certo? Você é muito ríspido. Sim. Tá? Você agora falou, não me compare a Toninho Maia. Eu não ia falar isso. Eu ia dizer que o Toninho Maia tem um toque de palheta. Eu ia falar de toques, de gaps. Né? Agora, o Vicente não. Vicente é um cara zoneiro, farrista. Na entrevista ele é também. Agora ele é extremamente sério na poesia. A gente sabe disso porque... por isso que a dupla dava certo. É por isso que eu queria perguntar. O que eu queria perguntar era isso. Por exemplo, a dupla. Né? Eu vou partir para essa questão agora. O Vicente é um cara extremamente fácil. Eu me lembro quando eu musiquei o poema dele, ele achou interessante e tal. Aí depois eu como sempre, eu mando as músicas às vezes para intérpretes e tal. Às vezes não acontece, às vezes acontece, como uma que eu fiz o Arco-Íris de Pedra Azul, ficou muito tocada no Espírito Santo e tal, essas coisas. Mas o Vicente é farrista, muito leve. Fazer uma entrevista com o Vicente é fácil, é leve, é suave. Ele sacaneia você sacaneia ele e tal. Você não. Você é extremamente mais sério. Você, quando se posiciona de forma séria. Como é que ficou essa junção? E você não parou de tocar, pelo que a gente pode ver. Posso começar eu? Não, claro. Como é que ficou essa junção entre os dois? E como é que era a junção antigamente? O Vicente também era aquele farrista que ele é hoje? E você também era sério como você é hoje? Para começar esse assunto, nenhum dos dois é farrista. Não éramos na época... O Vicente é o farrista. Não. Um
Não. Vamos colocar as coisas nos seus devidos lugares. Porque quando tu fala assim... Eu levo a farra muito a sério. A gente leva a farra muito a sério, exatamente. Quando a gente começou a trabalhar... Tem um trabalhador de mais de 30 anos. A gente trabalhava... Rapaz, a gente trabalhava 8 horas por dia. Na farra, cara. A gente trabalhava 8 horas por dia. 8 horas por dia. A gente sentava lá em casa e trabalhava. Claro que tinha cachaça, tinha tudo, mas a gente trabalhava 8 horas por dia, saía na hora do almoço, almoçava, voltava e ia trabalhar de novo. Fizemos 2 shows e um disco desse jeito. Sentados, trabalhando, porque era a obrigação que a gente tinha da gente, que a gente assumiu com a gente. E mais outra coisa. Agora vamos para o outro lado. E também alegres por estar fazendo uma coisa. Alegre porque está fazendo, exatamente. Agora vamos para o outro lado que eu falo, mas o Vicente não vai falar isso. Mas eu digo, naquela época, eu era muito mais duro, cara. Eu era muito bravo, cara. Eu era muito... Não só sério, não. Eu era brigão. O Vicente, meu parceiro, cara, de anos, é meu irmão de anos, de 37 anos, o Vicente conseguiu me dar uma... Sabe, aquela coisa de dizer, cara, Gadelha, porra, deixa aí, pô, vamos baixar. E eu comecei a baixar a bola. Não tanto que eu não fosse Gadelha, entendeu? E nem tanto ele baixou a bola ou subiu a bola, que não fosse Vicente. Eu acho que isso é que amizade, aprendemos irmãos, um com o outro. A gente aprende muito um com o outro. Isso. A convivência respeitosa e confiante. Tem uma coisa aqui que vai ajudar muito a gente isso. Entender essa questão. É um poema que chama, desse livro aqui que os senhores estão vendo, que está à venda em qualquer lugar do mundo, eu só não sei aonde. Isso é genial, cara. Você isso é ligue genial. para o Anand Rao e pergunte onde vai estar. Isso é genial. Chama O Engenho da Loucura. Tudo é mentira. A dor do amor não dói na gente.